Salve amigos, tudo bom? Estou fazendo esse vídeo aqui para falar sobre o Banco do Brasil e porque ele não deve ser vendido, né? O Banco do Brasil que foi citado aí na reunião ministerial lá no Alvorada e o ministro Paulo Guedes, né, se referiu de uma maneira depreciativa, pejorativa ao Banco do Brasil, dizendo que tinha que vender essa porra. Palavras dele, enfim, mas eu tô aqui para fazer esse vídeo para dizer por que que não é jogo algum, não é jogo vender o Banco do Brasil, porque é uma burrice, na verdade. Porque existem duas razões básicas, né? Do ponto de vista financeiro, é uma empresa rentável, é uma empresa que dá lucro para a União, né? A União, o governo federal, é o acionista majoritário do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, na verdade, não é uma empresa 100% pública, mas é uma sociedade de economia mista com a União sendo a acionista majoritária. E é uma empresa que vem dando lucros sucessivos ao longo dos anos. O Banco do Brasil não tem prejuízo há mais de 10 anos, não sabe que é prejuízo, né, há muito tempo. E o lucro vem crescendo aí de uma maneira consistente nesses últimos 3 anos, né, principalmente. No último ano de 2019, teve um lucro aí de 17,8 bilhões. Já no primeiro trimestre agora de 2020, um lucro de 3 bilhões, ou seja, uma empresa lucrativa, né, e não há razão alguma para vendê-la. Né, desse ponto de vista, porque normalmente é o que se utiliza, né, como mote, como justificativa. Ah, a empresa estatal é ineficiente, só dá despesa, só dá prejuízo. E não é o caso do Banco do Brasil definitivamente, como também não é o da Caixa, né? Mas não é o caso. Falando só especificamente do Banco do Brasil, né, que tem um lucro acumulado em 12 meses aí de 17 bilhões. Enfim, do ponto de vista financeiro, não há razão para vender o Banco do Brasil. A única, se é que dá para chamar de razão, essa burrice, essa idiotice, né, é uma razão ideológica do Paulo Guedes, né, que pertence a uma seita fanática aí, né, ultraliberal, né, que está sendo completamente desmoralizada na pandemia e tenta ganhar as coisas no grito. A única razão que existe é essa, ideológica. Financeira não existe alguma, econômica não existe alguma, a empresa é rentável, a empresa opera bem, a empresa gera lucro para a União e o lucro para o país todo, inclusive. Né? Porque o lucro do Banco do Brasil é um lucro que reforça o caixa da União e que se transforma em um aumento de recursos para os investimentos nas políticas públicas e na prestação dos serviços públicos do modo geral. Então a única razão dele, né, para vender é uma razão ideológica, uma razão lobista, né, claro, interessado numa comissão que ele possa receber, né, numa possível venda. Agora, do ponto de vista estratégico, também não é jogo algum vender o Banco do Brasil. Gente, talvez pouca gente saiba, mas o Banco do Brasil financia o crédito rural no Brasil. Né, o Banco do Brasil financia a agricultura familiar. O Programa Nacional de Agricultura Familiar, o PRONAF, é financiado pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil financia o Plano Safra. Né, graças ao Banco do Brasil, né, o setor rural, principalmente o pequeno proprietário, o agricultor familiar, tem crédito para poder fazer a sua produção, né, para poder investir na produção, comprar os equipamentos, comprar os insumos necessários para a produção. É o Banco do Brasil que fornece crédito, né, para a agricultura familiar. E 70% do que a gente consome de alimento vem da agricultura familiar. Ou seja, graças ao Banco do Brasil a gente come. A gente pode comer. O Banco do Brasil a gente nos ajuda a comer, nos alimenta. Porque graças ao crédito dele que chega no produtor rural, é que o produtor rural tem recurso para investir a sua produção, custear a sua produção. Né? Banco privado nenhum jamais ia trabalhar com uma linha de crédito para agricultor familiar, principalmente agricultor familiar, porque são agricultores pequenos, né, não tem tantas garantias, né, e além do mais eles não têm condições de pagar uma taxa de juros, né, cobrada por um banco privado. Né? Então, você privatizar, vender o Banco do Brasil é simplesmente você acabar com a agricultura familiar, acabar com o agronegócio. O Banco do Brasil também financia o agronegócio médio e grande porte. Porque ele oferece taxas de juros mais baixas, prazos melhores, coisas que bancos privados não estariam dispostos a oferecer. Né? Na verdade, no mundo todo, né, a agricultura é financiada por bancos públicos. Né? Só aqui que querem inventar essa babaquice de querer privatizar um banco que financia a agricultura. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Isso é uma burrice, uma idiotice. Então, essas são as razões básicas, né, pelo qual não faz o menor sentido falar em venda do Banco do Brasil do ponto de vista econômico nem estratégico. Vender o Banco do Brasil compromete a segurança alimentar desse país, porque é o banco que financia a agricultura, entendeu? O rural, desde o grande até o pequeno, principalmente os pequenos, né, que produzem
é o alimento que chega na nossa mesa. Os grandes normalmente produzem mais para exportação. E esse é outro segmento do Banco do Brasil. O Banco do Brasil financia a exportação, né? As empresas que trabalham com minério, com soja, né? O Banco do Brasil também fornece crédito para exportação por parte dessas empresas. E a gente sabe que o setor primário, tanto mineração como agricultura, muitas vezes é a base econômica de muitos municípios pelo Brasil, né? Eles vivem do setor primário. Então, sem o Banco do Brasil ali para oferecer um crédito a um juro mais acessível, né? Esses produtores não têm condições de produzir, né? Haveria um desemprego em massa, haveria uma catástrofe, uma recessão econômica nesses estados, nesses pequenos municípios principalmente, que vivem do setor primário, né? Então, era esse papo que eu queria bater com vocês aqui sobre o Banco do Brasil. Não faz o menor sentido, né? Falar em venda do Banco do Brasil é uma estupidez. É isso aí que só existe na cabeça anacrônica de um ultrapassado como Paulo Guedes. Certo, gente? Porque analisando de todos os pontos de vista não há razão, né? A única razão mesmo, né, é essa política genocida, anacrônica desse governo, né, que além de tentar estar matando as pessoas na pandemia, né, quer matar também as pessoas de fome, privatizando o Banco do Brasil, que fornece justamente crédito rural. Enfim, só para vocês verem a mentalidade desse tipo de pessoal, né? Tá bem que ali a máscara caiu. Certo? Era isso que eu queria comentar com vocês. Eu vou deixar aqui para vocês um link na descrição, né, sobre os números do Banco do Brasil, né, vocês darem uma olhada aí e fazerem o debate, pautarem à frente, né, contra, né, essa turma aí do gabinete do ódio que fica espalhando mentiras e certamente já está espalhando mentiras sobre o Banco do Brasil. Certo? Agradeço a atenção, forte abraço.